Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um filme, o filme Metrópolis. É um filme alemão de 1927, preto e branco, mudo, do diretor Fritz Lang. Um filme de ficção científica, aliás, foi um precursor da ficção científica na história do cinema. Depois dele, muitos filmes desse mesmo gênero beberam dessa fonte, né? Porque foi um filme realmente muito inovador, muito inspirador. Ele foi inovador tanto tecnicamente como na história, né? Então, eu vou falar sobre ele um pouquinho. Eu soube desse filme há um tempo atrás, há alguns anos, né? Através de um amigo no trabalho, ele comentou sobre esse filme, fiquei interessada. E aí fui pesquisar, realmente meu interesse só aumentou, né? Quando eu comecei a ver a respeito do filme, mas ainda não tinha assistido. Depois assisti, já tem um tempo, alguns anos. Mas até então não tinha me ocorrido de falar sobre ele. Mas como eu tenho aqui comigo o meu squeeze, né, a minha garrafinha de água, que fica comigo o tempo todo, que eu bebo água, né, durante o dia, que é desse tema, né? Eu comprei na Livraria Cultura, se eu não me engano, foi uma edição especial que teve de homenagem a esse filme. Então, como estava sempre ali comigo, eu falei, acho que vou falar sobre esse filme, né? Porque uma história tão interessante, um filme tão interessante, acho que vou falar sobre ele. Além dessa garrafinha também tem o meu caderninho de anotações, né? Meu caderno que eu faço anotações gerais sobre filmes, né? Sobre as coisas que eu tô lendo e tudo. Então, tá vendo? Só de ver a imagem aqui vocês já vão lembrar, vão saber de qual filme eu tô falando, né? Então, nesse caderninho também, é um caderno sem pauta, né? Sem linhas, um caderninho em branco, eu faço aqui minhas anotações, então. E aí, então, me ocorreu de falar sobre esse filme e resolvi assistir novamente, né? Esse filme, ele foi perdido, sabe, por um tempo, porque quando ele foi feito, ele ficou muito longo. Eram mais de 3 horas de filme, então não ficou assim comercialmente viável. Então os cinemas meio que cortavam partes, né? E aí ele ficou meio sem pé nem cabeça, porque ficou com partes faltando e também cada cinema cortava uma determinada parte. Então o mesmo filme que estava passando num lugar, num país, era outro filme completamente diferente que estava passando em outro, porque ficou todo picado. E só recentemente, se eu não me engano, em 2008, é que essas partes perdidas, né, não todas, né, mas quase todas, foram encontradas na Argentina, então o filme pôde ser restaurado. E então agora assim fez sentido, né? Totalmente uma obra que já era boa, já era boa não, boa é pouco, ela era assim top, né? Uma das primeiras e então já era dessa maneira antes de ser restaurado, imagina depois, né? Então é isso, vou falar sobre o filme. Sobre a história, né? No caso, sobre o filme, porque tem um livro também. Inclusive, a escritora, que é a Thea von Harbou, não sei se eu tô falando certo. A Thea é uma alemã, né? E Thea, ou Tia, né? Não sei. Ela era esposa do diretor, que é o Fritz Lang. E ela, então, ela escreveu um livro que, pelo que eu ouvi, é muito mais rico de detalhes e eu tenho muito interesse em ler, né? Eu vou fazer isso na sequência. E então ela era casada com o diretor e ela era roteirista também do filme. Então ela escreveu o livro já meio que pensando em virar escreveu o livro já pensando em virar filme mesmo, né? Então ela é uma grande parceria ali do casal. Ele, se eu não me engano, ele era austríaco, né? Mas o filme é alemão. Então, tá, qual que é a história? Se passa, então, olha só como é inovador. Isso foi em 1926 que ele foi feito, né? Ele saiu em 1927, mas foi feito e produzido em 1926. E a história se passaria, então, 100 anos depois, ou seja, em 2026. Estamos bem perto, né?
Então era como eles imaginavam o futuro, né, 100 anos depois. Então, se chama Metrópolis, a cidade, que é o nome do filme, tá? Então, esse filme se passa na cidade de Metrópolis, que seria 100 anos depois, 2026. E ela foi toda inspirada, a arquitetura dela foi toda inspirada na cidade de Nova York. Então, era uma cidade muito moderna, muito com edifícios altos, né, torres altas. E aquele aspecto assim que bem futurista e moderno, que depois veio até inspirar não só a ficção científica, né, como eu disse, mas também o universo dos quadrinhos, né, a Gotham City, né, do Batman, toda inspirada em Metrópolis, a própria cidade do Superman, né, também é Metrópolis. E então era uma cidade assim bem futurista mesmo. Mesmo sem saber disso, quando você bate o olho na cidade, assim, na fotografia da cidade, você já relaciona, quem assistiu Batman, né, os filmes, já relaciona com Gotham City, né, então é bem por aí. Bem, então nessa cidade existem ali 3 divisões físicas, né, o subterrâneo, a cidade propriamente dita na superfície e algo que eles chamam de Clube dos Filhos ou os jardins, que seria mais ou menos assim no nível mais alto, né? Nível das nuvens, eles falam, mas na verdade assim, um nível à parte. Na cidade em si estão os prédios, os carros, né? Ali tudo mais, a vida da cidade, e no subterrâneo vivem então os operários, né? A classe proletária que trabalha nas fábricas, nas máquinas, operando as máquinas ali, né? E, inclusive mora ali. Então nesse subterrâneo estão não só as fábricas, mas também os apartamentos, os prédios que essa classe social mora, né? Então é um filme que à primeira vista seria um filme sobre conflitos de classe, né? Conflitos sociais. Eu digo à primeira vista porque eu identifiquei no filme ou na história muito coisa assim, algo muito além desse conflito, né? Que é a primeira coisa que aparece assim. É como se essa questão do conflito de classes fosse assim uma camada fina, uma pele sobre a obra fina, tá? Mas abaixo dessa pele existem outras camadas de outras questões, tá? Camadas mais grossas que eu achei mais interessantes, inclusive. Mas a princípio é isso, é uma disputa de classes sociais. Então tem ali a classe dos operários que vive nesse subterrâneo e trabalha para que a cidade funcione, né? Então todo o funcionamento da cidade, inclusive questão de energia, eletricidade, água, né? Tudo vem da produção ali dessas máquinas. E na cidade propriamente dita vivem então a classe mais alta, né? A elite ali e ali também, e os filhos dessa elite, para eles foi construído então o que eles chamam de Clube dos Filhos, que seriam os jardins eternos, como se fosse inspirado nos jardins do Éden. Tá? Eles não trabalham assim, né? Eles não têm nenhuma preocupação com a vida, né? Nada, eles têm aquela vida só de brincadeiras, de jogos, de prática de esportes, né? Eles ficam mais assim, bem de boa, sabe? E eu acho que eles até desconhecem a existência desse mundo subterrâneo, né? Então eles vivem ali bem alienados, né? E aí nessas 3 camadas é que a gente vai encontrar as nossas personagens principais, né? Que são o Freder, que é um rapaz, filho do dono da cidade, assim, não sei se é prefeito, o que ele é, o principal ali da cidade. Então é o Freder, que é o filho, o pai, que é o Joe Fredersen, que é né, como eu disse, o prefeito ali de tudo, né, o manda-chuva, e a Maria. A Maria vem da classe dos operários, que é uma moça por quem o Freder vai se apaixonar. E ali, então tá, assim, e começa com uma frase, o filme começa com uma frase assim,
o mediador entre o coração e as mãos deve... Não, errei. O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. Então, todo o filme vai ser em torno dessa ideia, tá? O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração, ou entre o cérebro e as mãos, né? O que ela quer dizer com isso? O mediador entre o cérebro e as mãos deve ser o coração, isso mesmo. Então, o que ela quer dizer com isso, essa ideia? É que existem aqueles que... a classe alta é a classe que pensa, que concebe, que projeta, que idealiza, e a classe baixa, digamos assim, dos operários, é a classe que executa, mas que não seria não teria essa ação da idealização, né, do pensamento, né, ele só executa, é só braço e cabeça. Então, entre os dois pode haver um conflito ali, então para isso existe um mediador, que seria o coração, que seriam as questões morais, né, as questões assim de aspectos mais sociais, né, uma coisa assim mais não tão racional, né, nem braçal nem racional. Então, então tem o Freder, que é o filho que está lá no clube dos filhos, ele está lá, né, se divertindo com outras mulheres e tudo mais, e aí eis que chega a Maria. Ela entra por uma porta com um monte de crianças, que ela é tipo uma professora, assim, e ela levou essas crianças para ver como que era o mundo ali naquele, né, o mundo na superfície, ou o mundo como que era aquele outro mundo. Ela levou essas crianças meio que sem autorização, porque logo vem os seguranças para tirar ela de lá, né, mandar ela embora, só que o Freder vê a Maria com aquelas crianças, fica totalmente impactado, não só pela beleza dela, como também por aquelas crianças assim com aspecto tão sofrido, né? Tão ali mal vestidas e tudo mais. Ele falou: nossa, quem é essa mulher? Quem são essas crianças? Aí aí que ele descobre então a existência, pelo que eu entendi, né? A existência desse subterrâneo. E vai até lá. E lá ele fica mais chocado ainda, porque ele vê então as máquinas operando ali com os operários como se fossem engrenagens mesmo daquela máquina, né? Meio que unidos assim, a máquina e o homem, uma coisa só. E essa questão das máquinas é que vai ser também um tema muito presente no filme. A questão da mistura da máquina com o homem, né? A máquina tomar o lugar do homem no trabalho e assim por diante. Então, ele vê aquela máquina, assim, uma máquina bem grande com uma fornalha no meio, e ali ela começa a aquecer demais. E o funcionário que cuida ali das manivelas, né, para controlar a temperatura da máquina, essas manivelas emperram, ele não consegue, a máquina vai subindo a temperatura e até que há uma explosão. E o Freder então ele cai desmaiado. Tem uma alucinação onde ele vê aquela máquina como se fosse o deus Moloque. O deus Moloque, na verdade, é um demônio, né? Ele é uma entidade da Bíblia. Ele, na verdade, foi um deus pagão cultuado no passado, né? As pessoas, para conseguir os benefícios com ele, ofereciam, então, sacrifícios humanos. Então, ele tinha mesmo uma fornalha, onde eram, então, entregues, queimados vivos, os sacrifícios humanos, principalmente crianças, tá? E então foi uma prática muito comum no passado, e na Bíblia ele é muito citado e Deus assim tem verdadeira abominação a essa figura demoníaca, né? Então inclusive esse Moloque, ele é muito presente em filmes desse período. Eu já vi outra menção dele num filme mudo também, tá? Mas aí tá o Freder vê então essa entidade, né, lá, fica muito impressionado, depois volta a si e corre para falar com o pai dele, porque ele ficou assim atônito, né, ficou muito impressionado e vai então, entra no carro com o motorista e pede para ir até a Torre de Babel, que é onde fica o pai dele. Mais uma menção bíblica, tá? Essa questão da Bíblia tá o tempo todo.
no começo mesmo do filme, onde começam assim, algumas imagens e tudo, aparece lá uma imagem de uma pirâmide, que eu imagino que seja referência à pirâmide, assim, a questão de pirâmide de classes mesmo, né? Aparecem muitas engrenagens, questão das máquinas, e aparece um relógio, rapidamente, tá? Ele aparece um relógio marcando quase meia-noite, que seria então o relógio do juízo final. Eu entendi assim. Porque o juízo final, o Apocalipse, né, também vai ser um tema bastante mencionado ali nessa obra. Então ele vai para essa Torre de Babel, mais uma menção bíblica, onde ele vai falar com o pai dele. Lá ele encontra o pai e questiona o pai quem são essas pessoas, por que eles vivem assim e tudo. E o pai demonstra uma certa frieza e que o choca mais ainda, ele fica mais chocado. Então ele pergunta pro pai, né? Falei, pai, mas e se essas pessoas se voltarem contra você, né? Como é que vai ser? Uma revolução ali, né? Então ele meio que ali ele assume uma postura de salvador, de Messias, né? Que ele quer ajudar aquelas pessoas e tudo mais. E ao mesmo tempo, para eu não dar spoiler, né? Não contar a história toda, eu vou só falar bem rapidamente aqui do que acontece, como que ele conhece a Maria, né? Então ele fica muito impressionado com ela, volta lá. Ele conheceu esse submundo e decidiu conhecer mais a fundo. E ele vai até lá e troca de papel com um operário, que é o 11811, George, o nome dele. Então, no que ele fica lá para vivenciar, né, aquela vida, eles trocam de roupa. Aí o pai dele tinha colocado um vigia atrás dele também, né, para que o pai ficou preocupado com essas ideias assim muito, né, revolucionárias dele, e colocou esse vigia para ele não causar problema. Então ele vai lá para baixo e troca de papel e tá. E aí nisso o vigia sai com a roupa dele, o vigia não, o operário com que ele trocou de roupa sai com a roupa dele, né? E o vigia então segue esse impostor, né? Digamos assim. E esse operário descobre, né? Aquele mundo, aquele fascínio, né? Tudo pelo mundo ali dos ricos, né? E ele recebe um cartaz escrito, um cartaz assim que estão jogando ali, né? E cai, ele pega Yoshiwara. Yoshiwara tem ali no topo, tem uma frase do Oscar Wilde, mas eu não identifiquei que frase é essa, porque está em alemão. Tentei traduzir, mas não consegui. Não consegui identificar que frase era, né? Até as palavras assim consegui, mas não consegui identificar a frase. E tem então esse cartaz, ele vai até lá, é tipo uma casa noturna, tá? E esse nome, Yoshiwara, era o nome ainda, né? Eu acho, de um distrito na cidade que hoje é Tóquio, no Japão, de um lugar assim, tipo um bordel, tá? Onde ficavam as geishas, né? Então era realmente uma casa noturna, né? E aí e lá então tem essa casa noturna chamada Yoshiwara. O Fritz Lang ele gostava muito da cultura oriental, então eu acho que é por isso que ele se inspirou e colocou esse nome nesse bordel, tipo um bordel lá, né? Então ele vai para lá e ao mesmo tempo o Feder ele é convocado ali pelos outros operários para ir para um lugar depois do turno deles. Era tipo um culto, sabe? Um encontro ali nas catacumbas, né? Bem ao fundo, assim, bem descendo no subterrâneo, né? Onde tem os esqueletos lá e tudo. Então, lá teria um culto, um encontro meio que secreto, tá? E aí que ele vê que é a Maria que vai ministrar esse culto. E ela é muito, assim, como se diz, carismática, tem um poder de persuasão, né? Todos eles ficam ali fascinados por ela, mas a mensagem dela é sempre uma mensagem de paz, não é revolucionária, não é aquela coisa de conflitos de classe, nada disso. Aí é que ela vem então com a história da Torre de Babel, né, para contar para eles, e falando então que a Torre de Babel foi concebida
pelas cabeças, né, as cabeças que conceberam a torre e que os operários e que a mão de obra que foi lá para executar a torre foi para fazer, então, e não sabia o motivo. Então o negócio não deu muito bom, justamente por isso, porque havia uma cabeça e havia a mão, mas não havia um intermediário, um mediador. E aí que ela põe então na mesa essa proposta, né, do mediador. E pede então para que eles aguardem, que eles aguentem mais um pouco essa vida de sofrimento, que logo esse mediador, esse Messias vai chegar. E eles falam, olha, a gente vai esperar, mas não por muito mais tempo, né? E aí então o Freder vê a Maria ali, né? Tem a oportunidade de conhecê-la, e aí eles acabam se apaixonando, e ela identifica nele a figura do mediador, e ele também se coloca como, né? Ele se coloca como nesse papel. Eles marcam outro encontro e tudo mais. Tarará. Ao mesmo tempo, o pai dele tinha ido para casa de um cientista maluco lá, que era uma casa, tipo assim, a cidade é super avançada, evoluída, moderna, mas a casa dele meio que ficou esquecida no tempo, então é uma casa antiga. E ali esse cientista teve um problema com esse pai dele no passado, porque a esposa desse cientista, que era a Hel, se apaixonou pelo Fredersen, então os dois se casaram e tiveram o Freder, a mãe do Freder, e ela morreu. Então ele tem um amor muito grande por ela ainda. Só que o Fredersen, apesar disso, vai lá de vez em quando, tanto para se consultar, pegar conselhos, como para essa questão das máquinas, tudo era esse cientista que desenvolvia para ele, né? Apesar deles terem essa questão da Hel, eles ainda tinham essa parceria aí no aspecto, assim, de tecnologia, né? Continuavam se falando. E aí o cientista, o Hotwang, que ele chama, Hotwang, ele mostra, então, ele desce com o Fredersen até essas catacumbas e ele assiste a esse culto, mostra esse culto através de um buraco nas fendas ali da caverna, né, das catacumbas. Então, tanto o Hotwang como o Fredersen estão vendo esses planos da Maria ali, né? Ver o filho dele lá e tudo. É como se fosse aquele olho que tudo vê, né? Eles estão fazendo as coisas, mas assim, quem manda está realmente observando. Então, o Fredersen, aí ele mostra também, quando eles vão falar sobre a Hel, ele fala que ele construiu então um robô, e que ele está tentando trazer a Hel de volta à vida, né? Então ele vai lá e mostra então o robô que ele tinha construído, que é justamente esse aqui que ilustra a capa do meu caderno, e que depois também foi inspiração para muita coisa na cultura pop, clipe da Madonna, Lady Gaga, Freddie Mercury, Star Wars, muita coisa da cultura pop. Se inspirou nessa imagem, né, ou nas várias outras ideias que o filme traz. Então ele mostra esse robô e fala que em 24 horas esse robô vai estar igualzinho um ser humano. E aí o Fredersen fala, então, eu quero que você coloque a imagem da Maria no robô. E aí eles vão então trazer fazer isso, né, fazer um androide, uma inteligência artificial ali, do início dos tempos, e eles vão fazer isso. Então aparece uma impostora, que é a Maria, e taca fogo no parquinho, sabe? Ela faz horrores, ela seduz, ela vai lá no Yoshiwara, ela seduz os homens ali da elite, que é essa daqui, olha. O que distingue ela da Maria verdadeira, que ela é a mesma atriz, né? Só é a maquiagem. Ela tem os olhos bem pintados de preto, tá? E a Maria não. A Maria é mais pura, mais, né, cândida, assim. Então, a robô, ela vai assim, nossa, ela vai incitar os operários a se revoltarem contra
o Fredersen, então ela vai lá nesse Yoshiwara, faz uma dança, né, que tem uma dança muito icônica também do filme, faz uma espécie de striptease, uma cena bem ousada para a época, né? E então ela realmente ela vai e aí ela traz uma coisa meio que demoníaca, tá? Porque o Hot One, quando a criou com a pior das intenções, que foi para destruir tanto o Fredersen, o Freder, a cidade, que queria realmente, como eu disse, tacar fogo no parquinho. Então ela é uma figura bastante demoníaca, tanto que quando ela aparece pela primeira vez, aqui na minha imagem não vai dar para ver, mas uma imagem mais assim distante, né, aparece também um pentagrama invertido, sabe? Que é justamente um dos símbolos das coisas aí, né, que não são da luz, né? Então, isso que eu digo que tem essa camada no filme mais grossa, abaixo da camada do conflito de classes, tem essa questão mística, entendeu? Eu acho que o filme, na minha opinião, o filme traz muito mais essa questão mística, tanto bíblica como do fim dos tempos, como, né, uma série de coisas, do que o conflito de classe em si. Tanto que quando o Freder, a Maria marca o encontro com o Freder numa catedral, e ele vai lá esperar por ela, e ele então vê um pastor pregando, e ele prega justamente a passagem da grande prostituta que vem sobre uma besta escarlate de 10 chifres, não sei quantas cabeças. Não sei se eu marquei aqui qual que era acho que eu não marquei a passagem da Bíblia, mas é Apocalipse, tá no Apocalipse, é bem facinho de achar lá essa passagem. Mas ele faz, né, menção a essa passagem bíblica dessa grande prostituta, né, que é a Babilônia, que vem sobre essa besta escarlate. E aí quando a Maria vai fazer a dança dela lá em Yoshiwara, ela vem justamente, ela sai de dentro lá de um palco, né, justamente sobre essa imagem dessa besta apocalíptica, né? E então é o que eu identifiquei nessa obra, foi essa questão mística, bíblica, e também apocalíptica, e trazendo essa questão do paganismo também, né? Muita magia, e tudo misturado, né? Tudo bem misturado, porque até a Von Harbour traz isso para a obra dela, né? E assim, isso foi o aspecto que eu achei interessante. Depois tem todo um desenrolar ali, né? Porque a Maria tinha sido sequestrada pelo Rottwang, né? Então eles têm um desenrolar da trama e tudo, essa questão do mediador, e bem legal, tá? Cenas bem legais mesmo, o que acontece ali. As pessoas pensam que a impostora é a Maria verdadeira, aquele negócio de Ruth e Raquel, sabe, da novela, é mais ou menos isso. Então é essa questão desse filme que eu achei bem interessante, essa parte mais assim mística, a questão também assim, meio que sindicalista ali, né, a questão do conflito de classe, mas eu achei que não foi só isso não, entendeu? Foi uma crítica geral, tanto alguns identificam crítica ao capitalismo, crítica ao socialismo que estava nascendo, crítica, acho que ele fez uma geral, tem várias interpretações, é um filme muito rico. Então quem sou eu aqui na minha modesta análisezinha, né? Eu estou fazendo aqui uma análise, porém bem superficial mesmo, porque é uma obra que demanda ali estudos, né, de conhecedores mais profundo e tudo mais, mas o que eu identifiquei foi isso, é uma abordagem mística muito grande, muitos símbolos, eu tenho os olhos já bem treinados para identificar esses símbolos, né, porque eu assisto bastante e pesquiso, então eu identifiquei muita coisa, e dizem que no livro tem muito mais, então eu fiquei instigada a ler o livro,
e que pretendo fazer isso em breve. Então, assim que eu concluir essa leitura, né, que eu comprar o livro e fizer a leitura, eu volto para falar se tem mais coisas, se eu identifiquei mais coisas, o que eu achei do livro. Estou muito curiosa, estou com muita vontade de começar a ler, pretendo fazer isso talvez essa semana ainda. Tá bom, gente? Era isso, essa minha análise do filme Metrópolis, Fritz Lang, 1927. 2 horas e meia de filme, mas olha, passa rápido, porque é muito interessante mesmo. Não é qualquer coisa, não. É um filme realmente à frente do seu tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.